Crícia, obrigado pela abertura, obrigado a você, a Gabi e todos os organizadores pelo convite para mediar essa sessão sobre pesquisa internacional e inovação em biotecnologia. Eu vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo? Sim, perfeito, Stevens. Legal. Então, primeiro eu queria agradecer muito à Reddor pelo apoio, incentivo e pesquisa, a pesquisa e inovação no Brasil, pelo exemplo, pelos meios de investimento, pelos investimentos que permitem justamente aqui no Instituto, né, Instituto DOR, a gente fazer descobertas científicas de impacto mundial. E nesse momento particular da pandemia, dá muito orgulho e gratidão à rede, né, tudo que a gente estava vendo agora na sessão anterior, né, em relação ao impacto, né, da Rede DOR e do Instituto no Brasil, num momento tão delicado. O Maurício, né, começou a apresentação dele, né, os comentários iniciais, falando muito de ecossistema, e essa palavra acabou sendo mencionada outras vezes ao longo das demais apresentações. E quando a gente faz deixa eu passar aqui o slide. Quando a gente faz uma busca rápida na internet, né, por ecossistema e inovação, aparecem centenas, né, milhares de textos, né, com orientações, em que todos justamente buscam mapear estratégias, né, para você identificar qual seria um ambiente mais propício para a geração de inovação, pesquisa internacional na área de saúde. Tá? Se a gente tiver que resumir todos esses textos, esses artigos, esses sites, a gente pode chegar basicamente em 4 itens. Né? O primeiro é essa combinação, né, de um universo acadêmico com pesquisa pré-clínica e clínica e desenvolvimento, um regulatório forte e ativo nas áreas de biotecnologia, propriedade intelectual e desenvolvimento de negócios, experts na parte de comércio, né, e finanças, e um acesso a investidores e também a parceiros. Então, isso é como a gente enxerga todo esse ecossistema de inovação pensando no século XXI. Mas uma estratégia interessante também para a gente poder refletir e tornar o ecossistema ainda mais criativo é a gente fazer um resgate nos chamados ecossistemas criativos ou na criatividade organizada dos séculos passados. Né? Isso, por exemplo, no século XIX e no século XX. E aí eu vou trazer aqui para uma reflexão muito rápida 3 desses exemplos. Tá? O primeiro é a chamada Casa Tonnet, que é de 1860, que foi criado por um inventor e artista chamado Michael Tonnet, e ele foi o primeiro grande exemplo de criatividade da primeira Revolução Industrial. Ele foi capaz de absorver experiências passadas e projetá-las para o futuro, ligando forma e função. Então, está claro aqui, né, no lado esquerdo do slide, que ele trabalhava com produção de cadeiras, e foi o primeiro a criar cadeiras de balanço, por exemplo. Ele definiu um estilo de uma época, né, que era baseado em estética, empreendedorismo e produção industrial. O exemplo de baixo é da Escola Zoológica de Nápoles, né, que foi criada em 1872 pelo biólogo alemão Anton Dorn. Ele era um darwinista, né, na época era importante você ter esse título, digamos assim. Ele sempre achou essencial você ter arte e ciência misturados. Tá? Ele foi um instituto, quer dizer, a estação ela teve um destaque muito grande porque ela promoveu muito fortemente o intercâmbio científico internacional. Isso, de certa maneira, traz uma certa semelhança com o próprio Instituto DOR, né? Ele pode ser, inclusive, uma entidade de inspiração aqui para a gente. E o mais marcante, né, obviamente, quando a gente fala da Estação Zoológica de Nápoles, é que eles tiveram 18 prêmios Nobel associados a essa estação. Tá? E o terceiro exemplo que eu trago aqui para a gente é o exemplo dos laboratórios de física e de biologia de Cambridge, principalmente no período entre 1915 e 1962, né? O Cavendish era o laboratório de física e havia também o laboratório de biologia. Esses laboratórios juntos tiveram 42 prêmios Nobel. Tá? Então, é interessante a gente olhar que há semelhanças em relação a como esses impactos acontecem. Né? Especificamente no caso de Cambridge, o fato marcante foi em 1962 você ter o prêmio Nobel, né, para o Watson e Crick pela descoberta do DNA, da estrutura do DNA, e do Perutz e do Kendall pela descoberta da estrutura de proteínas da hemoglobina e da mioglobina. Então, é interessante como é que a gente pode juntar tudo isso. Né? Quem fez um trabalho bem legal nessa direção foi o grupo do Domenico Di Masi, que buscou identificar justamente o que ele chamava de qualidades do indivíduo,
né, dos indivíduos que faziam parte daquela instituição, que estavam baseadas em motivação, habilidades, dedicação e flexibilidade, mas principalmente a importância do coletivo. E o que ele identificou como semelhante, né, nesses 3 exemplos que eu passei para vocês, era um ambiente acolhedor, uma sensação de pertencimento, confiança recíproca, um objetivo comum, abertura aos jovens e um equilíbrio entre o anticonformismo, né, entre o anticonformismo e também uma maneira de você pensar a disciplina. Tá? Ele definiu isso tudo como um set psicossocial com clima de fervor fora do comum, que equilibrava emoção e regra. De certa forma, é um pouquinho do que a gente vai tentar conversar sobre aqui hoje. Né? A gente vai tentar olhar, né, o que há hoje em dia em relação aos chamados ecossistemas de inovação e biotecnologia, baseado no que eu listei anteriormente, né, uma mistura de academia com pesquisa, regulatório, comercial, financeiro e parceiros, né, e também refletir um pouquinho sobre como esses mecanismos organizativos de grupos criativos foram importantes desde sempre, desde quando a palavra startup não existia, quando a palavra inovação também não existia, que é justamente baseado nesse ambiente de um set psicossocial com clima de fervor, né? Fora do comum, com emoção e regra. E para compor aqui a nossa mesa, a gente vai ter a participação da doutora Renata Mol Bernardes, que é médica, especialista em cardiologia, pediátrica e ecocardiografia, com mestrado e doutorado pela UFRJ, pesquisadora e docente do Programa de Pós-Graduação do IDOR, coordena projetos de pesquisa na área de cardiologia, com ênfase em imagem cardiovascular e medicina translacional. A gente também vai ter a presença do Dr. Bruno Solano, que é pesquisador em saúde pública no Instituto Gonçalo Muniz, Fiocruz da Bahia, e médico coordenador no Centro de Biotecnologia e Terapia Celular do Instituto São Rafael, em Salvador. Ele é cientista colaborador aqui do Instituto DOR e participa da atual gestão da Associação Brasileira de Terapia Celular e Gênica como primeiro secretário. Nossa terceira apresentação vai ser com o Dr. Marcos Valadares, que é biólogo com doutorado em genética humana pela Universidade de São Paulo e cofundador da Pluricell, que é uma empresa de terapia celular com foco em doenças cardíacas e neurológicas. Tá? Ao final da apresentação, eu tenho algumas perguntinhas que eu vou fazer para eles, e sobrando tempo, né, espero que sim, a gente também vai ter as perguntas de quem está nos assistindo. E a ideia é refletir um pouquinho sobre como tornar esse nosso ecossistema, voltando ao tema que foi citado no começo da apresentação, né, pelo Maurício e pelos demais colegas, como que a gente pode pensar nesse ecossistema, levando em consideração a emoção e a regra e a importância desse set psicossocial. Tá? Dito isso, eu termino aqui minha fala e convido a Renata para a apresentação dela. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigada, Steve. Queria agradecer você e a toda a equipe organizadora pelo convite. Feliz de participar aqui com vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela e vou falar um pouquinho sobre pesquisa translacional. Então, a pesquisa translacional, ela tem várias definições, né? Mas a ideia básica é que exista uma maior conexão entre a pesquisa básica e a pesquisa clínica. Então, antigamente, existia um gap muito grande, né? Tudo que era desenvolvido na pesquisa básica levava muitos anos para chegar na beira do leito, para chegar no uso prático de novas drogas, de novas tecnologias, novos diagnósticos. Então, a pesquisa translacional tem sido um foco bem importante, né, de 20 anos para cá, cada vez mais valorizado, para que haja essa integração e os pesquisadores de diversas áreas possam estar próximos, mostrando qual a demanda de um lado, o que as descobertas básicas podem ajudar lá na beira do leito, integrando com o grupo da tecnologia, da inovação, para que esse circuito se faça de uma forma mais fluida e mais eficiente, né? Trazendo todos esses benefícios de drogas, novos dispositivos, tratamentos, métodos diagnósticos para o uso clínico e benefício da população toda. Então, eu vou exemplificar aqui com alguns os nossos projetos dentro do grupo do IDOR da cardiologia. Então, nós temos alguns projetos. Vou mostrar rapidamente 12 projetos que a gente tem feito. Esses primeiros são focados na área de imagem cardiovascular. Então, nós utilizamos uma tecnologia que é o mapeamento por ressonância magnética,
Nós conseguimos esse software usado ainda mais para pesquisa, embora ele já seja comercialmente disponível. Começamos a estudar em parceria com o grupo da Fiocruz, junto com o André Silvestre, pacientes com doença de Chagas, avaliando fibrose intersticial difusa. Então, temos aqui alguns casos nossos estudados, são pacientes da Fiocruz que fizeram o estudo com a gente no centro de imagem, mostrando inicialmente o realce tardio, que já é uma técnica mais validada, e a fibrose intersticial difusa na imagem da direita, colorida, que seria um marcador mais precoce dessas alterações. E associamos a isso agora também com imagem molecular, com o nosso grupo do Centro de Imagem, de PET, SPECT, o Dr. Paulo Rosado, o Sérgio Altino e a Adriana. Então, nós associamos o estudo de vários mecanismos que estão associados às arritmias ventriculares e são as causas de morte súbita nesses pacientes com doença de Chagas. Através da ressonância, a gente avalia a fibrose, através do PET, a gente está vendo a inflamação, através do SPECT, com o IMBG, nós estamos vendo a desautonomia, e na Fiocruz temos um grupo trabalhando em conjunto para avaliação da carga parasitária, já que surgiu a hipótese de que, num período mais tardio da doença, possa haver uma reativação dessa inflamação, um possível aumento da carga parasitária, que possa causar as tempestades elétricas e a descompensação do paciente. Então, aqui para ilustrar, né, os casos que nós estamos estudando através dessas diversas técnicas, com apoio, né, do IDOR, do CNPq e também do Fiocruz. Aqui são algumas publicações nossas, né, nessa área de imagem em doença de Chagas. Além da doença de Chagas, nós temos também uma interação com o grupo do IDOR da medicina interna, e fazemos um estudo de pacientes com doença hepática gordurosa, não alcoólica, em que nós evidenciamos que esses pacientes têm muitos fatores de risco cardiovascular, eles têm muita doença cardiovascular associada e eles podem ter fibrose hepática, e estamos avaliando a possibilidade de medir tanto a fibrose cardíaca quanto a fibrose hepática no único exame usando essa técnica de mapeamento T1. Então, o grupo da Renata Pérez, da Daniele Parente e Rosana, eles já tinham estudos usando a elastografia por ressonância, que é um software work in progress da Siemens, e a gente, juntamente com o software de mapa T1, está fazendo uma correlação entre esses achados. Juntamos também alguns estudos na área de cardiopatia congênita, temos agora uma parceria com um grupo da doutora Rosa Célia, no Hospital Juta Batista, que agora também faz parte da rede, e pacientes com coração único, fisiologia univentricular, que são submetidos à cirurgia tipo Fontan, em que todo o sistema venoso, sistêmico, é conectado às artérias pulmonares. São pacientes que têm uma sobrevida, às vezes, de 3, 4, segunda, terceira década, eles começam a apresentar vários problemas, inclusive podem apresentar cirrose hepática por congestão, importante. Então, nós associamos também aquelas técnicas para avaliação da fibrose cardíaca e hepática, através do mapa T1. E conseguimos também fazer um estudo em andamento, né, de fluxo 4D, através de uma parceria com a Siemens e um software também work in progress para avaliação desses fluxos das artérias pulmonares provenientes da veia cava superior e da veia cava inferior, quando é feita essa cirurgia de Fontan, de conexão sistêmico-pulmonar. Bom, além disso, nós temos algumas parcerias com outros projetos translacionais, com grupos relacionados à genética e células-tronco pluripotenciais. Então, temos o grupo da Biofísica, da UFRJ, do professor Antônio Carlos Campos de Carvalho, em que a gente começou a estudar a cardiotoxicidade, avaliando os efeitos das antraciclinas. Então, nós pegamos células de pacientes que fizeram quimioterapia no passado, que evoluíram mais tardiamente com disfunção cardíaca, e nós estamos tentando procurar uma forma de prever quais os pacientes que têm risco de ter esse tipo de evolução, através da pesquisa de marcadores moleculares, marcadores
genéticos, moleculares. Então, as células são produzidas a partir das células somáticas desses pacientes, são geradas células-tronco pluripotenciais, e a partir daí elas são diferenciadas em cardiomiócitos, onde nós fazemos esses testes. Esse trabalho também teve um apoio do Laboratório Zodíaco, que produz um cardioprotetor, então nós também estamos testando essas drogas cardioprotetoras e fazendo um sequenciamento genético desses pacientes, tanto dos pacientes sensíveis, que são os nossos casos, quanto pacientes resistentes a antraciclinas, quer dizer, fizeram o mesmo esquema quimioterápico, mas não tiveram disfunção. Então, nós estamos vendo que existem variantes genéticas que não foram descritas e que estão mais associadas ao grupo do que ao outro, e que talvez possam, no futuro, permitir que a gente preveja, antes da quimioterapia, qual paciente que vai se beneficiar de um esquema alternativo ou de uso de cardioprotetores para não ter uma evolução ruim de disfunção cardíaca, com prognóstico pior. Temos também o estudo de genética com o grupo da doutora Olga, do Dr. Nilson, de análise genética em pacientes com canalopatias cardíacas, incluindo síndrome de QT longo, QT curto, drogada e taquicardia catecolaminérgica, onde nós procuramos tanto as variantes já descritas e conhecidas e relacionadas a essas canalopatias, mas também estudando novas variantes que nós vamos poder testar no futuro através de células IPS e tentar prevenir a morte súbita nos familiares desses pacientes. Bom, entrando agora na pandemia, no Covid, né, nós tivemos uma mudança grande na integração do grupo da cardiologia, devido às necessidades de pesquisa na área de Covid. Logo no início da pandemia, houve uma dúvida sobre o uso de medicamentos antihipertensivos, os bloqueadores do receptor de angiotensina e inibidores de ECA. Saíram algumas publicações que questionavam a segurança de usar essas drogas durante a infecção viral pelo coronavírus, já que a proteína estava relacionada ao mecanismo de entrada do vírus na célula. Então, a proposta veio a partir do IDO, a doutora Olga, e convidou também o doutor Renato Lopes, que também está fazendo parte do grupo, para o PI desse estudo. E foi um processo muito rápido de integração. Foram 29 hospitais da rede participando desse estudo randomizado, em que os pacientes eram, logo após a internação e a confirmação do diagnóstico de Covid, eles eram randomizados para continuar tomando ou suspender o uso das drogas. E esses pacientes foram seguidos durante a internação. A gente já tinha no IDOR o registro dos casos de Covid, que foi organizado, né, pelo Dr. Fernando Bosa, e isso facilitou muito, porque os pacientes já iam sendo incluídos no registro, e a partir dali a gente conseguia acompanhar a evolução. Nós fizemos um segmento após a alta, para ver o desfecho desses pacientes após 30 dias. Esse trabalho já está indo para publicação, já foi apresentado no Congresso Europeu, e mostrou que não há piora do prognóstico, então que os pacientes podem continuar, devem continuar tomando os medicamentos para hipertensão. A partir desse estudo, tivemos vários desdobramentos, e nós fizemos algumas submissões, 4 submissões na FAPERJ, com sucesso, para avaliação de resposta imunológica dos acometimentos cardíacos. Nós estamos agora terminando a análise desse estudo, em que a imunofenotipagem e a análise de um painel de 29 citocinas está sendo usada para tentar identificar marcadores de risco de evolução pior da doença COVID. Então, a gente viu que alguns pacientes já chegam graves, com sinais de gravidade, saturação baixa, acometimento importante na tomografia, mas outros pacientes que não parecem tão graves inicialmente podem fazer uma resposta inflamatória mais acentuada. Né, existem as discussões se há ou não uma tempestade de citocinas, mas a gente está tentando identificar exatamente quais as citocinas que teriam um maior valor prognóstico, e também dentro dos componentes celulares, como é que a gente pode prever a evolução e otimizar o tratamento desses pacientes. Aqui são só os dados clínicos desse subgrupo, que nós tivemos coleta de amostra em 167 pacientes, daqueles 659 do estudo randomizado. Vimos que a obesidade é um fator bastante importante nesse grupo, mais de metade dos pacientes. E à direita temos as complicações mais frequentes, né, pacientes que fizeram insuficiência renal aguda, descompensação hemodinâmica, sepsis.
outras complicações, que eram nossos desfechos secundários. Submetemos também um estudo em que a gente está avaliando os vários fenótipos de manifestações cardíacas durante o COVID. Esse estudo a gente está recrutando agora e fazendo também coleta de imunofenotipagem de citocinas nesses pacientes e avaliando o porquê da injúria miocárdica. Temos um subestudo de ressonância magnética para avaliar o edema e a fibrose e tentar entender melhor esses casos, né, que fazem quadros de miocardite, pericardite. Tem pacientes que fazem quadros parecendo uma síndrome coronariana aguda, mas quando vão a CAT não tem lesão coronariana significativa, quadros parecidos com a síndrome de Takotsubo, fora os eventos tromboembólicos, né, pacientes com edema aumentado, que são bastante frequentes, e arritmias também. Então, é isso. Obrigada. Obrigado, Renata. Vamos agora passar a palavra para o Bruno. Bom dia a todos e todas. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Ok. Primeiro, eu queria agradecer, né, a oportunidade de falar nesse evento, e é uma satisfação poder apresentar esses resultados da nossa contribuição dentro do contexto, né, da Covid-19, da pandemia. Nós somos um laboratório, um grupo de pesquisa situado dentro do hospital, né, o Hospital São Rafael em Salvador, e um laboratório que faz pesquisa básica e pesquisa aplicada, né? Então, assim, pelo próprio fato de estar situado dentro do hospital, a gente sente essa demanda dos problemas que surgem e de que maneira a gente pode tentar trazer alguma contribuição. E hoje a gente vai falar especificamente sobre como a gente utilizou todo o trabalho que já vinha sendo realizado há muitos anos no contexto de terapia celular para outras doenças, e isso foi aplicado na Covid-19. Bom, no início, né, a situação que a gente estava lidando era uma rápida disseminação global, né, o colapso do sistema de saúde, um manejo ainda em descoberta, né, permanecendo como suporte, assistência ventiladora, que evoluiu bastante à medida que o conhecimento sobre a doença foi aumentando, mas hoje em dia a gente ainda continua com essa mesma demanda de desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas, principalmente para as formas graves e críticas, né, da Covid-19, em que você tem um acometimento pulmonar, insuficiência respiratória, e que nesses casos a gente não tem muito mais o que oferecer além do suporte de terapia intensiva. Aqui falando sobre os estágios dos fenótipos da Covid, né, então a gente está aqui ilustrando os 3 grandes fenótipos associados à Covid-19, desde uma forma mais branda até o fenótipo de síndrome de desconforto respiratório. E eu gosto muito desse esquema, já que ele separa um estágio inicial da infecção, né, em que não há comprometimento pulmonar, uma fase onde começa o comprometimento pulmonar, e depois uma fase de hiperinflamação, em que nesse ponto aqui é onde tem sido indicado, né, os estudos com terapia celular. A gente sempre fala de hiperativação imune, né, de tempestade de citocinas associada à Covid-19, mas pouco se fala que uma persistência, né, dessa hiperativação imune, dessas tempestades de citocinas que o paciente está sujeito, não apenas leva a esse processo de apoptose de linfócitos, né, com linfopenia, mas existe também, em quadros mais severos, um quadro de paralisia, em que essas células imunes, elas não são mais capazes de responder adequadamente aos estímulos e montar uma resposta para resolver a infecção viral e enfim, induzir um processo, passar para uma fase de reparo. E daí surgem as células mesenquimais, né, que são células tronco, né, adultas, que podem ser obtidas da medula óssea, tecido adiposo, tecido cordão umbilical, ou mesmo da polpa dentária. E são células que, apesar de, quando a gente pensa em célula-tronco e terapias com células-tronco, a gente está pensando normalmente num processo em que a gente vai transplantar essa célula, ela vai migrar para aquele tecido e vai se transformar naquelas células pulmonares perdidas, por exemplo. Não é o efeito que se espera quando se trabalha com células mesenquimais. O que a gente está trabalhando é em aproveitar os efeitos tróficos e imunomodulatórios que essas células têm, que são muito bem estabelecidos. Então, a célula mesenquimal, já por conhecimento de aplicação em várias outras doenças nas últimas décadas, já se sabe que ela tem várias ações imunomodulatórias,
ações anti-apoptose, ou seja, que promovem a sobrevivência celular em condições de dano, promovem a angiogênese, né? Tem ações antifibrose, que é uma ação importante no contexto da COVID, em que muitos pacientes progridem depois para um quadro de fibrose. E a gente tem, então, todos esses mediadores que são secretados, como mostra aqui nesse slide. Então, várias citocinas, fatores de crescimento, microRNAs, que vão regular realmente aquele microambiente no qual a célula se encontra. E também a participação da liberação dessas vesículas extracelulares, carregando todos esses mediadores como um componente principal do efeito das células. Isso vai ser importante depois para o que eu vou falar mais na frente na apresentação. Bom, as células mesenquimais, quando a gente injeta essas células por via endovenosa, elas têm uma predileção em se localizar nos pulmões, como vocês podem ver nessas imagens aqui, estudos em animais. E elas não duram muito tempo por ali. Cerca de 7 dias depois, você já não detecta essas células. Então, o efeito que elas exercem é um efeito rápido. É claro que no contexto de doença, como é mostrado nessa figura aqui, você vai ter um acúmulo muito maior de células, né, que são atraídas para esse ambiente mais inflamatório, de lesão, e com a persistência mais elevada. No entanto, não é esperado que essa célula persista por muito tempo no organismo. E esse é um outro ponto interessante, porque permite que a gente pense numa abordagem de terapia halogênica, isto é, utilizando células de doadores, já que a persistência dessa célula por muito tempo não é desejada. E o que se observa é que as células mesenquimais, no contexto de uma doença como a COVID, que causa essa síndrome do desconforto respiratório agudo, envolve vários desses mecanismos aqui, mas ações para reparar a barreira epitelial dos alvéolos, reparos endoteliais, né, modulação de resposta inflamatória, modulação até, inclusive, de outras complicações à distância em outros órgãos, né? E também no combate a infecções secundárias. Então, existe assim, literatura suficiente para você apoiar várias dessas ações. E esse foi o primeiro relato que surgiu na literatura, né, do uso de células mesenquimais em pacientes com COVID-19. Eram pacientes severos, né, com quadros severos ou mesmo críticos, que foram tratados e que demonstravam, então, uma recuperação desses 7 casos, né, enquanto que com desempenho melhor do que 3 controles que foram incluídos mais ou menos na mesma época do estudo. Uma observação bem preliminar, mas que gerou, então, um hype, né, que vários grupos ao redor do mundo passaram, então, a tentar investigar o uso das células mesenquimais, e a gente, então, aproveitou que nós já tínhamos, né, uma estrutura adequada para a produção de células-tronco para uso clínico, e já tinha essas linhagens banqueadas no laboratório, e então propomos então a utilização para casos muito graves, né, de COVID-19. E a gente então fez a expansão dessas células, né, que a gente, a partir do nosso banco, até 1 bilhão de células mesenquimais, congelamos nessas bolsinhas aqui, que é um produto de células mesenquimais que a gente chama off the shelf, ou seja, pronto para uso no momento que o paciente precisa, a gente tira da prateleira e ele já está pronto. E esses vídeos aqui, eles mostram justamente o processo, né, de retirada das células do nosso contenente de nitrogênio, transporte, descongelamento na beira do leito e infusão por via endovenosa. E esse foi o primeiro caso, que foi um caso de paciente em estágio bem avançado, né? Ele já tinha, na realidade, com 3 dias de sintomas, ele visitou a emergência, recebeu alta, voltou com 6 dias depois, onde ele foi admitido e ficou muito tempo internado na UTI, né, com um quadro grave, que passou a apresentar, inclusive, uma certa piora após no 30º dia da infecção, né, onde foi realizada, então, a infusão com células mesenquimais. Foram realizadas 2 infusões, no D30 e no D32. 13 dias depois, esse paciente teve alta, né, ele teve uma evolução bem interessante, em que você consegue observar as setinhas aqui que estão indicando o momento das infusões, e você percebe, então, que há uma melhora da oxigenação, há uma melhora de scores clínicos aqui de gravidade, como o SOFA score, melhora aqui nas contagens de linfócitos, a ferritina, que é um marcador inflamatório, cai, proteína C reativa também, e houve também acompanhado com isso, aqui essa imagem mostra a evolução radiológica, né, de um padrão aqui já de doença avançada no dia 30, já com sinais de fibrose também, e uma melhora na radiografia, na tomografia computadorizada de controle. Além disso, a gente foi buscar, então, os mecanismos imunológicos, né, relacionados a aos efeitos da célula mesenquimal, nesse caso,
E a gente observa aqui uma série de mediadores inflamatórios que foram testados e que a gente observa, então, a modulação promovida pelas células mesenquimais no dia 3, né? Alguns desses parâmetros retornam ao basal no dia 7, outros permanecem alterados. Mas, de modo bem interessante, a gente observa que as células mononucleares do sangue periférico, ou seja, os monócitos, na verdade, isolados desses pacientes, têm uma capacidade, após o tratamento com as células mesenquimais, maior de produção de citocinas em resposta à estimulação no laboratório. A gente tem uma recuperação aqui de células TCD4, e a gente observa também um pico, um aumento na frequência de células dendríticas do tipo 2. E há um resultado muito interessante que é essa queda progressiva aqui nos dias subsequentes dos monócitos do tipo clássico e aumento dos monócitos do tipo patrulhadores, né, que estão mais associados com a fase de resolução inflamatória, de reparo tecidual. Esse foi um caso tratado na fase muito avançada, mas a gente, então, realizou também estudos em pacientes tratando mais precocemente, né? Então, a gente avaliou 3 doses diferentes de células mesenquimais, 2,5, 5, 10 10 a sétima por dose, em pacientes que tinham, dentro das primeiras 48 horas de intubação, avaliamos, então, a incidência de eventos adversos e, né, outros parâmetros clínicos. A gente, o que chamou atenção nesse protocolo é a ausência de eventos adversos associados à infusão, né? Então, ausência de racha, alergia, reação transfusional. Não houve piora de hemodinâmica nem de função respiratória ou sinais vitais após a infusão. E a gente, apesar do N pequeno, que são 3 pacientes em cada grupo, a gente vê uma tendência aqui de ter níveis melhores de oxigenação do grupo que recebeu a dose intermediária de células mesenquimais. E aqui alguns exemplos de evolução radiológica no dia 1 e no dia 14, né, mostrando em alguns pacientes a resolução dessas lesões. O padrão que a gente observa é um padrão de queda de marcadores inflamatórios, como ferritina e proteína C reativa, melhora do SOFA, e uma tendência nos dias depois, de uma melhora nessa oxigenação. Quando isso é agrupado, né, a gente não consegue ver uma diferença estatística, no entanto, parece haver um agrupamento, né, do grupo terapia celular, no sentido de uma queda mais rápida da proteína C reativa. A gente tem os grupos que receberam a dose intermediária e a dose alta, né, tem uma queda mais rápida da proteína C reativa comparado com os grupos que receberam dose baixa ou que não receberam nada, né? Mesma coisa para ferritina, dedímero não tem muita diferença. Esses dados, eles são um pouco, eles corroboram, né, outros achados que existem na literatura relacionados a outros estudos de síndrome de desconforto respiratório agudo não COVID, né? Então, que foi feita terapia celular e que se observa com várias fontes de célula, medula óssea, cordão umbilical, etc. E que esses estudos maiores, eles demonstraram uma tendência favorável de mortalidade, né? Confirmam a ausência de eventos adversos sérios e uma tendência de melhora de radiográfica, da função pulmonar e de marcadores inflamatórios. Como próximos passos, assim, em termos de perspectivas, eu acredito muito no uso das vesículas extracelulares, porque é um produto acelular, né? Então, existem várias vantagens de você não precisar transferir as células e transferir, sim, as vesículas que essas células produzem, que elas, sim, podem ter ações terapêuticas muito semelhantes às das próprias células. Então, essa é uma etapa que a gente está trabalhando. Esse é um estudo que já foi publicado, que demonstra uma prova de conceito de que pode ter alguma ação imunomoduladora dessas vesículas. E essas são as vesículas que nós produzimos já no laboratório, que está em fase de caracterização ou de otimização de processo para validação junto à Anvisa, para isso poder ser usado no futuro terapeuticamente. O Dr. Jorge Moll usa uma analogia bem interessante, que ele fala assim, não, quando a gente faz a terapia com as células mesenquimais, então a gente está mandando soldados para o campo de batalha. E aí, com as vesículas extracelulares, a gente está mandando uns drones bombardear. Então, é uma boa analogia que eu tenho usado também, já que existem várias vantagens de utilizar as vesículas do ponto de vista de segurança. Então, a gente acha que esse é um caminho interessante para os próximos passos. Então, como considerações finais, a gente acredita que a terapia celular ela tem se demonstrado promissora no tratamento de casos graves de COVID. São dados preliminares, não confirma a eficácia até o momento. O uso comercial disseminado ele ainda não deve ser realizado, se tratar de um procedimento experimental.
E eu queria ressaltar a capacidade de resposta, né? Porque a gente só pôde fazer tudo isso em tão pouco tempo, já que houve investimento em ciência durante muitos anos para se estabelecer essa tecnologia, para você ter um grupo de pessoas capaz de produzir essas células e de, enfim, trazer toda essa perspectiva translacional para a pandemia. Essas são as pessoas envolvidas no projeto. Eu queria agradecer a cada um deles. Os pesquisadores do laboratório são esses aqui, e os outros são colaboradores da Fiocruz, como o Bruno Bezerril e a Clarissa Gurgel, Patrícia Rocco, da UFRJ, que está no projeto das vesículas também, os médicos da UTI, né, que abraçaram esse projeto com muito entusiasmo, e basicamente isso. Agradeço. Obrigado, Bruno. Ótimo. Vamos agora para o Marcos e depois a gente passa para uma discussão, para um debate aqui. Marcos, está contigo, hein? Obrigado, Stevens. Queria agradecer a oportunidade dada aqui pela organização do evento, a Crícia, a Gabriela e todo mundo envolvido. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. A gente já... Vocês conseguem ver minha tela corretamente? Sim. Perfeito. Então, o que eu gostaria de falar um pouquinho aqui é a respeito de empreendedorismo científico e tocar um pouco no caso da Pluricell, né? Eu sou cofundador da Pluricell junto com o Diogo Biadi. A Pluricell é uma empresa de biotecnologia que trabalha com desenvolvimento de terapia celular para doenças cardíacas e neurológicas, e eu queria falar um pouco a respeito dessa interação entre conhecimento científico e empreendedorismo, gerando o que a gente conhece como empreendedorismo científico, né? Então, historicamente falando, empreender já é uma ação, já é um evento raro de ser encontrado, né, em relação à população no total. Então, a gente sabe que empreender, apesar de ser uma palavra muito comum hoje, às vezes as pessoas perdem um pouco o contexto do que ela significa, né? A gente está falando realmente de tomar uma ação, né? de realizar algum projeto, geralmente com um caráter um pouco mais desafiador, mas basicamente é realmente pegar um projeto e começar a executá-lo e desenvolver esse tal projeto. Quando a gente fala de empreendedorismo científico, a gente está adicionando um outro evento raro ao processo, que é o conhecimento científico. Então, a gente sabe que não só na população brasileira, mas na população mundial em geral, acesso a conhecimento científico com a possibilidade de utilização desse conhecimento na forma prática, ele também, infelizmente, ainda é uma situação rara, um evento raro. Então, não são todas as pessoas, na verdade, a grande maioria das pessoas que conseguem ter o acesso ao conhecimento já nesse nível, no nível do ensino superior, quanto mais ainda avançando para pós-graduação, né, mestrado e doutorado. E a gente entende que boa parte, talvez eu pudesse ser mais ousado em dizer que a maioria das coisas que têm acontecido nos últimos anos e que possivelmente vão acontecer no futuro estão intrinsecamente associadas ao conhecimento que ainda vai ser desenvolvido no meio científico. A gente percebe que as grandes revoluções que têm acontecido, elas não são mais baseadas no poder de ter terra, né, ou de ter uma propriedade, ou de ter alguma coisa como possessão física, mas é ter condição de entender o mecanismo que algumas coisas funcionam e, possivelmente, depois disso, né, aplicar para o desenvolvimento desse mecanismo na sociedade. Então, quando a gente une dois eventos raros, a gente percebe que realmente se torna uma coisa ainda mais difícil a gente conseguir encontrar, ou pelo menos favorecer o desenvolvimento de empresas com teor científico. Aí eu queria falar um pouquinho disso, né? Como toda espécie rara, né, o empreendedor científico ele precisa de algumas coisas que favorecem, né, o amadurecimento e até mesmo a manutenção dele nesse ambiente. A gente usou muita palavra aqui, né? O Stevens já citou, o Tom Maurício citou no início. Não queria ser redundante, mas eu acho que é difícil nesse ambiente não mencionar isso. A gente está falando de um ecossistema de recursos. Porque quando a gente fala do desenvolvimento de alguma ideia científica,
a gente inevitavelmente está lidando com pessoas, né, um ecossistema que é feito de pessoas, fornecedores, outras empresas, estruturas, e aqui eu vou inevitavelmente também cair um pouco mais para o lado da parte científica biotecnológica, né? A ciência ela tem várias aplicações, parte de física, a cosmologia, enfim, outras coisas que são muito relevantes. Eu vou cair um pouco mais para a área que é a área da minha área de formação, que é a área de biologia, então biotecnologia, ela, sem a menor dúvida, enfrenta desafios que precisam ser superados nesses diversos pontos do ecossistema. Então, quando a gente fala, por exemplo, alguns exemplos simples aqui, né? Quando a gente comenta de estrutura legal e jurídica, né? A gente percebe que não há como a gente avançar fortemente no desenvolvimento sem a gente ter esse amparo legal e jurídico para conhecer o que é possível, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, um tempo atrás, cerca de 20 anos, quando começou o conhecimento a respeito de células-tronco e um pouco mais a tecnologia de manipulação dessas células, né, principalmente células-tronco embrionárias, surgiu-se um interesse genuíno, né, de discutir a parte ética envolvida disso, que é super importante. Depois, mais tecnologia foi feita que conseguiu contornar, pelo menos de forma satisfatória, o uso de células embrionárias. Enfim, isso são coisas importantes. E mais recentemente ainda, até mesmo o uso de material biológico como um produto, né, terapêutico, eventualmente, que pode ser comercializado. A gente teve a oportunidade de participar dessa conversa e dessa discussão, e a gente assistiu com muita alegria, né, o desenvolvimento jurídico nessa parte, o posicionamento da Anvisa, entendendo que a abertura regulatória para registro de produtos de materiais biológicos que são altamente manipulados em laboratório, ela não fere a Constituição, né, ela não está mercantilizando o corpo ou peças, né, do corpo das pessoas, mas, ao contrário, ela está abrindo uma grande oportunidade de dar dignidade às pessoas que elas merecem, porque favorece o desenvolvimento de terapias que até no repassado recente não eram possíveis. Então, os pacientes estavam desatendidos, mas agora, com a evolução da biotecnologia, você tem condição de atender esses pacientes oferecendo produtos de biotecnologia. Então, isso é super importante, isso permite ou até mesmo desliga a condição de você conseguir desenvolver coisas relevantes, né, e que conseguem atingir diretamente o paciente. Aqui eu falo também, citando somente alguns outros exemplos, eu falo de pessoas. É impossível a gente realizar qualquer tipo de ação sem envolvimento de pessoas altamente capacitadas, principalmente, insisto, nessa área de empreendedorismo científico. Então, toda empresa ou qualquer organização, mesmo que não seja privada, que queira fazer esse desenvolvimento, eu acabei de ver aqui a lista das pessoas que estavam colaborando, seja com o Dr. Bruno, mas tenho certeza também que na lista de publicação científica da doutora Renata, muitas pessoas altamente capacitadas, médicos, mestres, doutores, tudo isso precisou de um investimento em pessoas, em capacitação humana, para que pudesse ser chegado a um resultado relevante ou que tenha um mínimo de condição de novo afetar diretamente a vida do paciente. Dentre outras coisas, né, o ecossistema não é feito só de um ou dois players, a gente está falando de muitos partícipes desse ambiente que favorecem um ao outro, né? Quando cita aqui empresas parceiras, é o clássico mandorinha só não faz verão. A gente não consegue com uma, duas, três empresas, a gente precisa realmente de um volume grande de empresas, porque elas se retroalimentam, sejam em parcerias, sejam em conhecimento, sejam em troca de propriedade intelectual e coisas nesse sentido. Com relação a recurso, eu acho que isso talvez seja mais objetivamente tratado, né? A gente está falando aqui de investimento público, financiamento público, investimento privado, programas de capacitação e espaço físico. Todos esses pontos a gente percebe que quando eles convergem em alguns ambientes, isso geralmente culmina numa riqueza muito grande de desenvolvimento, de empresas, de ideias que querem ser desenvolvidas para aplicação na vida dos pacientes. Eu queria apenas citar aqui, antes de entrar, porque a gente vai entrar um pouco no caso da Pluricell e qual que é o nosso histórico. A gente percebe que é o seguinte: atualmente, hoje, nós já nos beneficiamos desse tipo de estrutura que a gente está comentando aqui, mas que, particularmente no ambiente nacional, a gente ainda tem um grande potencial de crescimento e de desenvolvimento. Mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de medicamentos biológicos hoje, que nós temos acesso, seja pelo Sistema Único de Saúde, ou seja por um outro tipo de acesso, esses medicamentos biológicos, eles foram anos de desenvolvimento, muitas teses, muitos estudos que foram feitos para demonstrar realmente que tem condição de afetar diretamente a vida do paciente. E hoje a gente tem condição de ter uma receita médica, né? O médico poder prescrever uma medicação
que vai ser hoje administrada para o paciente e dá uma possibilidade maior daquele paciente recuperar da sua doença. Tudo isso precisou, né, de anos de desenvolvimento, de investimento, de espaço físico, de laboratório, de interação com o hospital, para fazer testes clínicos, como o Dr. Bruno acabou de mostrar aqui agora, claro, também da agência regulatória aprovando esses medicamentos. E, finalmente, o paciente hoje, mesmo talvez sem o conhecimento preciso de como aquele medicamento atua no seu corpo, ele é beneficiado pelo uso daquele medicamento. Então, eu creio que grande parte do empreendedorismo científico tem a ver com isso, né? Você gerar uma ideia que vai ser aplicada depois, mesmo para as pessoas que, na prática, podem não ter uma clareza exatamente como aquilo funciona, mas que beneficia a população no geral. No nosso caso da Pluricell, nós entendemos, eu vou pegar um gancho no que o Dr. Bruno acabou de falar, que a terapia celular ainda tem muitas coisas a entregar, né, como perspectivas. E parte dessas demandas que ainda não foram solucionadas tem a ver com o fato de que, atualmente, a maioria dos estudos clínicos que foram feitos com células, como o Dr. Bruno mesmo falou, que elas têm um potencial muito forte imunorregulatório, tem um potencial muito grande de trabalhar com o sistema imune, mas ainda um potencial muito limitado de regenerar os tecidos, né? E a gente entende que tem muitas funções e doenças que dependem da atuação de células específicas, né? Hoje o nosso corpo, nós conhecemos isso, formado de órgãos, tecidos, mas os tecidos têm uma composição celular muito específica e com células que realizam realmente funções muito claras. E se, em alguns determinados contextos, se nós não introduzirmos essas células, a gente não vai estar trazendo uma melhora significativa para o paciente que está passando por algum problema. E essa é a proposta da Pluricell. Nós nos apoiamos no uso de células-tronco induzidas a pluripotências, IPS, para poder gerar células. A gente está chamando essas células de autênticas, e aí essas células autênticas elas têm condição de potencialmente recuperar o tecido lesado, que tem células ou com mau funcionamento ou ausência de células na prática. Algumas situações pode ser esse o caso. E esse é o interesse da Pluricell, produzir essas células em escala, de forma compatível, né, clinicamente aceitável, e escala até mesmo industrial. A gente entende que terapia celular é algo que só vai aumentar a sua demanda no futuro, então a gente precisa ter uma estrutura de competência de produção de células em laboratório. Eu uso o termo em laboratório para indicar que não é uma incubadora biológica, é um laboratório mesmo, a gente crescer essas células em escala industrial e conseguir suprir essa demanda de acordo com as doenças indicadas. No nosso caso, da célula da Pluricell, nós estamos falando de duas doenças específicas que a gente está atuando. A gente entende que as células poderiam melhorar diversos tipos de doenças, mas nós estamos falando de duas especificamente aqui. A primeira delas é uma doença rara, genética, conhecida como síndrome de Rett, que afeta o neurodesenvolvimento, principalmente de jovens, meninas, né, que acabaram de nascer, ele tem um ano e meio, começam a ter desenvolver esse problema neurológico. E, sabidamente e cientificamente falando, reconhece que astrócitos, que é um tipo celular do sistema nervoso central, eles têm um papel importante no desenvolvimento dessa doença. Então, a proposta da Pluricell é desenvolver e produzir, manufaturar astrócitos saudáveis, autênticos, em laboratório e repovoar o cérebro de pacientes de Rett com essas células para recuperar a função neuronal desses pacientes. Na outra linha de desenvolvimento, nós estamos falando de insuficiência cardíaca. Essa é um pouco do complemento do que é uma célula, do que é a doença de síndrome de Rett. Ela não é, ao contrário de ser rara, ela é uma pandemia, na verdade, assim como o coronavírus. São 26 milhões de pessoas no mundo. Existia antes do corona, vai continuar depois do corona. É um problema diretamente que diminui a função cardíaca e é uma das principais causas, né? Não é a única, mas uma das principais é a perda de células cardíacas por um evento de isquemia. Estima-se que por volta de 1 bilhão de células cardíacas são perdidas no evento de isquemia desse. E a ideia da Pluricell é, da mesma forma, produzir essas células em escala e injetar no coração desses pacientes que têm um problema cardíaco, uma lesão, para restaurar a função, né? Então, o objetivo dessas células é que elas componham, são unidades funcionais. A menor unidade funcional do coração seria a célula cardíaca. A gente quer aumentar o número de unidades funcionais ali dentro do coração do paciente para que aumente a função, né, a força de contração do coração e aí a função cardíaca seja restaurada. E a forma que a gente faz isso, né, como a Pluricell atua, é que ela atua justamente no processo de produção e cultivo das células tronco pluripotentes e também no processo de diferenciação dessas células tronco pluripotentes na célula de interesse. Então, nós temos propriedade intelectual tanto na parte
nessa primeira parte quanto na segunda parte, e nós entendemos que isso que vai dar realmente gás e relevância para o que a gente quer fazer no paciente, porque aí, no final das contas, quando a gente tem essas células, agora a gente tem o produto realmente de terapia celular que pode modificar sensivelmente a condição do paciente. E como a gente estava falando a respeito de pessoas, né, a gente não consegue fazer isso sozinho, é impossível fazer isso sozinho. A gente precisa realmente de um time. E eu queria fazer um adendo aqui, né? O contexto do desenvolvimento de terapias, ele é um contexto inevitavelmente global. Principalmente quando a gente fala de terapias nesse nível, avançadas, né? Se a gente não se envolver num contexto global, a gente está realmente perdendo a oportunidade de alavancar conhecimento e, claro, acelerar o conhecimento para chegar até onde quem realmente precisa, que é o paciente, no final das contas. Então, a gente tem muito orgulho de dizer que a gente conseguiu atrair também interesse nesse projeto internacional também. Então, a gente tem uma equipe hoje na Pluricell de 8 pessoas full-time, são 5 PhDs, mas a gente também conseguiu atrair pesquisadores internacionais que têm trabalhado ativamente nesse campo, sejam eles na parte de pesquisa básica, ou seja, eles na parte de pesquisa clínica, então médicos e pesquisadores, que são referência realmente nisso que estão fazendo. E a gente entende que, com isso, a gente consegue promover o desenvolvimento dessas terapias, e, claro, associado a uma série de outros fatores também, mas é importante a gente dizer que nós não estamos focados única e exclusivamente no contexto que nós estamos, mas entendemos que isso é um contexto global e que favorece o desenvolvimento dessas terapias. Aí eu cito aqui formalmente, né, os colaboradores ali fora do Brasil. Então, estou falando do Dr. Paul Bird, que é da Universidade Northwestern, do Dr. Oren Caspi, que é de Israel. Então, percebam que a gente está falando, né, América do Sul, América do Norte, né, Europa, Israel, considerado dentro da Europa ali, Ásia, mas trazendo realmente a contribuição de todas as frentes para a gente conseguir levar isso para frente. E também na parte neurológica, Dr. Alisson Muotra e Dr. Jeff New, que são referências também nesse desenvolvimento dessas células e das terapias para pacientes de síndrome de Rett. E, finalmente, gostaria de citar também formalmente a nossa equipe aqui na Pluricell, que trabalha e que põe todo o seu esforço, né, no desenvolvimento dessas tecnologias. Vale a pena dizer que todas essas pessoas tiveram passagem pela academia e hoje conseguem aplicar o seu conhecimento em prol de alguma coisa que, potencialmente, a gente ainda está numa fase inicial de desenvolvimento, mas potencialmente pode trazer um significado muito grande, né, para pacientes, seja com síndrome de Rett, seja com doenças cardíacas ou outras até mesmo, né? A gente entende que a Pluricell é uma plataforma que pode gerar outros tipos de terapia também. Então, eu queria citar aqui as pessoas, né, começando aqui da esquerda para a direita, o Diogo Biagi, que é meu cofundador, não tenho o que dizer, desde o início começando com a gente. Rafael é um pesquisador que já foi aqui do Brasil, hoje ele está lá no Mount Sinai em Nova York. Sirlene Rodrigues, a Sofia, ambas vieram da Universidade de São Paulo. A gente tem a Juliana, que veio do INCOR, o Antônio, que veio do IB da USP também, a Estela, que está com a gente há bastante tempo, o Renato, que é engenheiro e nos ajuda na parte toda administrativa, e finalmente eu estou aqui no canto da direita. Então, a gente queria citar formalmente essas pessoas, dizendo que nós somos muito gratos por essa oportunidade de tentar desenvolver essas terapias na parte translacional, como a doutora Renata falou, e realmente conseguir tentar chegar no ambiente final e traduzir isso de uma resposta para o paciente. E, finalmente, alguns dos desafios só, né, que a gente gostaria de citar aqui, a gente entende que, como eu falei no início, né, não é uma andorinha só que faz verão, não é uma ou duas empresas que vão fazer isso, a gente está falando que vale a pena a gente suportar a iniciativa geral, né? Entendendo que quanto mais iniciativas a gente tiver, mais possibilidade nós temos de entrar num contexto de melhoria e de trazer soluções para o paciente. Porque, no final das contas, uma empresa, ela é uma opção, ela é uma tentativa, ela não é toda a opção ou toda a tentativa. Então, quanto mais pessoas estiverem engajadas nessa realidade, como eu falei, é um evento raro, então a gente precisa incentivar isso, melhor, eu acho que isso vai trazer mais benefício para o ecossistema como tudo. E a última coisa que eu queria comentar é realmente a questão do financiamento privado estar conectado globalmente, porque a gente entende que o Brasil, como um ecossistema, ele está crescendo cada vez mais. Isso é fenomenal, olhando tudo isso que já foi feito hoje, né, foi falado aqui pela Rede Dora. Eu me sinto muito orgulhoso de conseguir ver tudo que já foi feito e saber do potencial que nós temos de fazer ainda mais, né? Só que isso não é isolado, né? Isso está dentro de um hub, está dentro de um grupo, está dentro de um ambiente mais ainda significativo, que é um ambiente internacional. Então, a gente entende que essa conexão favorece
e o crescimento e também a frutificação, né, o resultado positivo de empresas que estão iniciando, seja aqui no Brasil, fora do Brasil, claro, mas aqui no Brasil, para poder realmente se conectar globalmente e conseguir levar a solução que é feita aqui no Brasil, não só para os brasileiros, mas para uma população ainda mais significativa. Então, eu queria terminar por aqui, agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho, passar a palavra de volta para o Dr. Stevens. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Marcos. Ótimo. Vou pedir aos três panelistas que abram, por favor, as câmeras. A gente vai fazer agora um bate-papo. A gente tem, na prática, 9 minutos, tá? Então, vamos tentar trabalhar assim, um bom número de questões e também de comentários um pouco mais diretos, né? Foi muito interessante, né? Vários aspectos técnicos foram abordados aqui nas apresentações, o que é importante, mas a gente tem um desafio também de estar lidando aqui com um público bem diverso, né? Bem multidisciplinar, com profissionais das diferentes áreas, né? Negócio, tecnologia, pesquisa e saúde. Então, é importante a gente poder fazer esse paralelo, né, do que foi apresentado com a inovação e a criatividade em outros momentos, né? Por isso, inclusive, eu acho que dá para fazer um paralelo interessante com a história das cadeiras Tonnet, com o que aconteceu em Nápoles e também em Cambridge, né? Tudo passa, né, como foi dito várias vezes, sobre o set, pelo ambiente e pelo ecossistema. E talvez muitos dos desafios, né, que a gente tem naturalmente ou estruturalmente no Brasil possam ser, na verdade, oportunidades, né, dependendo da maneira como a gente enxerga e dependendo também com quem sai na frente. Eu tenho 3 perguntinhas aqui, né, uma para cada um, e vou mesclar também com as perguntas que estão surgindo aqui no Q&A. A primeira pergunta é para a Renata. Eu queria saber como é que você acha que dá para acelerar justamente a implementação, né, dos resultados da pesquisa transnacional na área médica, né? Qual é o desafio que você enxerga como mais difícil? Porque muitas vezes, mesmo quando tem uma descoberta, essa descoberta é publicada, há um desafio, uma inércia para que isso seja implementado no sistema de saúde, no hospital. Como é que você pensa que a gente poderia acelerar esse processo? Então, Silas, obrigada pela pergunta. Eu acho assim, o fato da gente estar trabalhando na pesquisa translacional já com uma proximidade entre a pesquisa básica e os médicos que estão na assistência já vai ajudar um pouco, já vai propiciar, porque os médicos estão acompanhando, os médicos que estão lá com o paciente, que estão participando desse estudo, eles estão acompanhando o processo de desenvolvimento do conhecimento e eles já vão estar interessados antes mesmo do produto ser lançado, eles já sabem da aplicação prática, da importância daquilo. Então, isso já é um grande passo. Acho que iniciativas tipo do Open Door, tipo as startups como a Pluricel, como exemplo do MAP, são fantásticas nesse sentido, né? De tentar viabilizar, né, que cada uma dessas descobertas já, na hora que a gente começa a publicar os resultados, já ter uma produção, já ter uma estratégia mesmo para a utilização. E aquilo que você falou no início, né, da gente ter esse ambiente que eu vejo muito no Indoor, um ambiente acolhedor, multidisciplinar, em que as pessoas têm objetivos em comum, as pessoas estão juntas tentando conseguir. A gente teve o exemplo agora, por exemplo, na pandemia, onde a gente fez várias parcerias, aqueles fomentos todos que nós conseguimos na FAPERJ. Eu fiz várias soluções com o Emiliano Bedei, que é professor da Biofísica da UFRJ, que eu nem conhecia, fui conhecer durante a pandemia. Então, toda essa proximidade dos grupos e esse ambiente de uma competição saudável, uma competição do grupo. O grupo quer crescer junto, o grupo quer conquistar junto. Eu acho que isso vai ajudar a viabilizar a aplicação prática. Tá ótimo. Obrigado, Renata. Bruno, agora eu vou fazer uma perguntinha para você e vou juntar com uma pergunta que surgiu aqui também do Luiz Colombo, né? Minha pergunta, eu queria saber o que você considera essencial para inspirar, né, criatividade e inovação no ambiente de saúde. E o Luiz Colombo, eu vou complementar a pergunta dele, pergunta também quais são os desafios que você vê para o empreendedorismo científico e como superá-los. Foi uma pergunta que foi direcionada a você pelo Luiz. Tá certo. Stevens, eu entendo criatividade como a essência, né, que a gente traz, e quando a gente consegue utilizar isso para resolver um problema, aí você tem a inovação, né? Eu acho que a gente tem talvez um background aí tradicionalmente de educação que não estimula muito a criatividade, ou que isso vai sendo podado, né? E você tem ambientes corporativos clássicos em que talvez não tornem a pessoa
capaz de enxergar como modificador da realidade, né? Então, acho que esses dois pontos aí são importantes e esse pensamento livre, né? Então, assim, você tem um ambiente com o trabalho colaborativo, como foi colocado, né? Como você colocou nas suas slides, né? A questão do networking, né? Eu acho que tudo isso são questões que vão tornar, né? Estimular essa criatividade a ser aplicada, né? Em termos da inovação. A pessoa tem que sentir que ela é capaz de modificar, né? E para sentir existe todo aquele ambiente que eu acho que está sendo trazido pelo mundo atual cada vez mais e com modificações aí até na forma, na educação, né? Também, né? A gente está repensando ensino superior, repensando pós-graduação, repensando como a gente vai reinventar isso para que para uma perspectiva mais de lifelong learning, né, de aprendizado contínuo, de atualização e de estar voltado para resolver, né, e trazer inovação. Então, eu entendo dessa forma. Não sei se cobrir aí o que você queria. E a outra pergunta, qual foi? Foi o desafios em relação à É um implementação? desafio para o empreendedorismo científico, né? Eu acho que são muitos no Brasil. A gente está, primeiro, desafios regulatórios, né, e a maioria, na verdade, da pesquisa no Brasil ela é realizada em universidades e instituições públicas. Eu acho que só mais recentemente é que vem sendo esclarecido de que modo a gente vai poder empreender né, enfim, a questão do marco legal de ciência, acho que passa por isso daí. Acho que já está bem mais avançado em outros países, mas que está surgindo muito no Brasil, cada vez mais esse foco, inclusive, a gente escuta, né, Stevens, de que pode estar faltando dinheiro para pesquisa básica, mas no momento tem muito dinheiro para inovação, né? Então, de que maneira a gente pode se organizar para poder tentar captar isso daí, trazer, romper todas essas barreiras aí, trazer, né, uma perspectiva mais prática do que é desenvolvido. Mas eu acho que tem todos esses desafios aí organizacionais e de como a ciência funciona no Brasil, né? Mas que estão sendo rompidos, e a gente tem um excelente exemplo hoje aqui da Pluricel, né, do Marcos, que eu acho que vem fazendo um trabalho excelente na área de terapia celular, na área de biotech, que é uma área que não tem sido muito explorada, né? Boa parte da inovação tem envolvido mais tecnologia da informação, né, engenharia, e só mais recentemente biotecnologia está surgindo aqui no Brasil, e eu acho que a tendência é só de crescimento mesmo. Maravilha. Bruno, obrigado. Agora eu vou passar para o Marcos, e a última pergunta, a gente está no finalzinho aqui da nossa mesa. Vou juntar também uma pergunta minha com a pergunta que surgiu aqui, né? A minha pergunta, eu queria saber qual no começo, né? Eu acompanhei, né? Já há bastante tempo, né? O início da Pluricel. Eu queria que você compartilhasse aqui com a gente um pouquinho dos principais desafios, dos primeiros desafios, né? No momento de concepção da Pluricel. E uma pergunta que surgiu de respeito por que investir em pesquisa é tão importante para oferecer um serviço de saúde de excelência. Se você puder também contextualizar essa questão, que eu acho que é muito importante. Dito isso, eu vou passar a palavra para o Marcos e depois a gente vai só para as considerações finais, bem rapidinho, para terminar no prazo, conforme combinado com a Christian. Vamos lá, Marcos. Obrigado pela pergunta, Stevens. Com relação aos primeiros desafios, eu acho que o primeiro desafio tem a ver com o contexto, até o Dr. Bruno citou também, de você se arriscar, né? Eu acho que esse salto de você falar, eu vou tentar e eu não sei se vai dar certo, ele é um desafio mesmo. E nós, na parte científica, a gente tende a ser mais racional, então dar esse salto ele é mais complicado. Mas a partir do momento que você dá esse primeiro passo, você encontra, sim, oportunidades de poder crescer e desenvolver. Não é fácil, tem um monte de coisa para aprender nesse caminho, mas sem dúvida nenhuma, cada vez mais está mais acessível isso. Então, eu diria que esse é um principal desafio, você está confortável com a incerteza, né? Você falou, olha, eu não sei, e aí eu ainda assim vou continuar. Agora, com relação à segunda pergunta, né? Qual o valor da inovação para o sistema de saúde? Eu acho que ele é fundamental. A primeira coisa que a gente pode perceber, eu entendo, é que a gente tem os países que não investem em inovação ou que não têm um sistema de inovação vibrante para levar em qualquer área, pensando aqui na parte de saúde, eles provavelmente são os últimos a acessarem os benefícios dessa inovação e provavelmente estão pagando muito mais caro do que ela de fato ela está disponibilizada no ambiente onde ela foi criada. Eu diria como exemplo mais objetivo é o caso, eu citei aqui um pouco das proteínas recombinantes.
né? A gente gastava mais de 50% do orçamento do Ministério da Saúde em menos de 5% dos medicamentos que não eram produzidos aqui no Brasil, que eram as proteínas recombinantes. Então, esse é um período de inovação que foi feito há 20, 30 anos atrás, do qual a gente não participou efetivamente, e agora a gente está recebendo esse benefício, mas a um custo muito alto para o nosso sistema de saúde. Então, eu entendo que se a gente começa a investir agora, a gente colhe esses benefícios lá na frente. Talvez essa mentalidade seja um ponto que vale a pena a gente discutir e cada vez caminhar mais no investimento em inovação em saúde. Perfeito, Marcos. Muito obrigado. Os seus exemplos foram ótimos, né? A gente também está vivendo desafios agora, até com a questão das diferentes tipos de vacina e a dificuldade de implementá-las no Brasil por conta de falta de freezer, por exemplo, né? Mas queria agradecer muitíssimo a vocês três pelas apresentações, pela reflexão. E eu passo a palavra, então, para a Christian, porque a gente está no tempo exato para terminar aqui a nossa mesa. Muito obrigado a todos. Perfeito. Muito obrigada, Steven. Parabéns, Steven, Renata, Bruno, Marcos. Parabéns pela excelente apresentação. Acho que esse foi um painel que mostrou um pouquinho sobre esse trabalho em conjunto que é feito no IDOR, né? A gente tem a harmonia entre a pesquisa, a educação, a inovação, onde a pesquisa ela desenvolve novos conhecimentos, a educação dissemina esses conhecimentos e a inovação aplica, né? Então, muito obrigada, foi muito legal esse painel. E também falar um pouquinho sobre Marcos, obrigada pela sua participação, muito legal ver o trabalho da Pluricel, dá orgulho de ver aqui no Brasil startups assim tão maduras, né? E se vocês, claro, para quem está chegando agora e ainda não está sabendo, a gente já compartilhou aqui com vocês o link, acessem, eu vou compartilhar já aqui da nossa plataforma, onde vocês vão poder conhecer outras startups, assim como a Pluricel, que também podem nos ajudar muito a transformar o setor de saúde.